Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Thaís e hoje nós vamos falar sobre medida de massa e de capacidade. Nessa aula a gente vai usar as páginas 128, 129, 130 e 131 do livro. Na página 128, nós encontramos essa imagem muito bonita aqui da festa junina. Olha aqui, ó, quantas comidas gostosas de festa junina que tem aqui. E a gente tem um cozinheiro aqui que está convidando a gente. Vamos fazer um bolo de milho? Que coisa gostosa! Para uma festa junina, serão necessários 5 kg de bolo de milho. E aí, você já viu uma receita de bolo de milho? Para fazer um bolo bem gostoso, geralmente a gente segue uma receita. Uma receita feita por uma pessoa que já experimentou, já misturou os ingredientes e sabe qual a quantidade de cada um para que fique saboroso, para que o bolo cresça e fique bonito, para que tenha uma textura gostosa, tá? Por isso que é importante a quantidade certa de cada ingrediente. A gente pode pegar um exemplo bem fácil. Em muitas receitas de bolo de milho vai uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal é uma quantidade bem pequenininha de sal. Tá? Vocês já devem ter visto, por exemplo, que em alguns lugares, em alguns restaurantes ou quando você pede comida, vem os pacotinhos com sal dentro, porque a quantidade de sal que a gente coloca nos alimentos é uma quantidade bem pequena. Agora imagine se tivesse uma receita que tivesse escrito assim: coloque uma xícara de sal. Meu Deus do céu, aquela receita ia ficar muito salgada, porque a quantidade de sal que a gente usa é pequena. Agora, se a receita for do bolo de milho e pedir uma xícara de milho, aí tá certo, porque quanto mais milho, mais gostoso. Agora, se fosse um pacotinho daqueles de milho, será que a gente ia descobrir que era bolo de milho? Acho que não. E o nosso enunciado diz que a gente vai precisar de 5 kg de bolo de milho. Bastante bolo de milho porque é uma festa, muita gente vai comer. Aqui no Conversa Vem, você vai escrever para mim como você faria para medir 5 kg de bolo. Por exemplo, se você vai numa loja ou se você é um cozinheiro e você precisa entregar 5 kg de bolo para essa festa, para quem está organizando a festa. Como você faria para ter certeza de que você tem 5 kg de bolo? Pense um pouquinho e escreva aqui qual é o seu pensamento sobre isso. Para a gente saber as quantidades das coisas, a gente pode usar instrumentos de medida, tá? Tem várias maneiras de medir dependendo do que você está querendo medir, tá? Por exemplo, aqui está sendo feita uma medida. O que a gente está vendo? Uma pessoa, a gente só vê os pés dela, está de pé em cima de um instrumento de medida. Como é que chama esse instrumento de medida? É uma balança. Você pode já ter visto ou em fotos ou mesmo ter uma balança dessa na sua casa, tá? Tem outros tipos de balança que servem para medir a massa das pessoas. Em farmácias antigas, por exemplo, vocês vão encontrar balanças de um modelo muito diferente, mas elas continuam servindo para medir a massa ou, como a gente chama também, de peso das pessoas. Na verdade, quando você diz que você vai pesar alguma coisa, a gente está medindo a massa. Então, se eu digo que uma pessoa pesa 60 quilogramas, a gente diz que a massa da pessoa é de 60 quilogramas. Se a gente diz que um pacote de farinha tem 500 gramas, a gente está dizendo que a massa do pacote de farinha é de 500 gramas. Então, acostumem com essa palavra a usar quando você está se referindo a alguma coisa que você pesou.
a massa é de 60 quilogramas, a massa é de 500 gramas, tá? Aqui a gente tem um outro tipo de balança. Vejo que essa balança, ela tem dois pratos. De um lado, a gente tá colocando o que a gente quer medir, a massa, e aqui do outro lado tem uns objetos que são chamados de pesos. Os pesos são cilindros que podem ser de ferro ou algum outro metal. Alguns eles têm uma pontinha aqui para facilitar que você carregue, tá? E eles existem de diversos tamanhos, tem menores e tem maiores, tá? Tem alguns até que são bem pequenininhos. Eles têm uma etiqueta que diz qual é a massa deles. Por exemplo, podemos dizer que aqui seja um de 2 quilogramas, aqui temos de 1 quilograma. E aqui nem vai caber, eu vou ampliar aqui, poderia dizer 100 gramas. Tá? Como é que funciona? Essa balança aqui, se você tirar os pesos dela, ela vai desequilibrar. E esse braço aqui que tinha que estar retinho, ele vai pender para o lado que está mais pesado, porque aqui tem alguma coisa que parece que estão medindo por exemplo, farinha ou fubá. Então esse lado aqui vai ficar mais pesado se não tiver nada nesse prato. Eu vou colocando os pesos que eu tenho até que essa haste aqui fique equilibrada, ou também tem um ponteirinho aqui que ajuda a gente a ver quando tá bem equilibrado. E aqui a gente vai ver que quando tiver equilibrado, a massa do que tá nesse prato é exatamente igual à massa que tá no outro. Então, se por exemplo eu coloco aqui uma quantidade de fubá e aqui eu coloco um peso de 1 quilograma e mais um peso de 100 gramas, eu descubro que a massa do fubá que tá aqui é de 1 quilograma e 100 gramas. Então, esse é um tipo de balança que é antigo, hoje você vai encontrar em poucos lugares, mas continua servindo para pesar as coisas. E aqui eu tenho uma balança de cozinha, que ela tem um visor digital. Aqui, em vez de a gente ter que olhar o ponteiro ou aqui somar os pezinhos, o visor já diz exatamente qual é a massa do que tá no pratinho, tá? Algumas balanças que a gente diz que é balança de banheiro, que serve para medir a massa das pessoas, também tem um visor digital como esse aqui. E daí mostra ali em quilogramas quanto que é a massa. Ou aqui nesse caso, como as coisas que a gente está pesando são pequenas, ele vai mostrar em gramas. A gente já vai falar sobre gramas e quilogramas. Vamos fazer um exercício então sobre isso? Marque com um X o que você poderia medir usando uma balança em uma festa junina. Então, quais coisas que eu já falei que as balanças servem para medir a massa? Vamos ver quais coisas que existem na festa junina que a gente pode medir a massa. A quantidade de suco que será vendido. Será que a gente diz assim, eu fui lá e tomei 500 gramas de suco ou 1 quilo de suco? Não. O suco a gente geralmente toma em litros ou numa festa junina pode ser até vendido em copos. Às vezes um suco pode vir em lata, mas nada disso envolve o uso de uma balança. Então não, o suco não é medido com uma balança. E o comprimento da corda do cabo de força. Cabo de força também é conhecido como cabo de guerra. É aquela brincadeira em que uma turma fica de um lado de uma corda e a outra turma do outro lado, puxando para ver quem consegue puxar com mais e ganhar a competição. Vamos ver aqui.
Geralmente tem uma marca aqui e uma marca no chão aqui. E aqui tem outras pessoas do lado de cá, segurando a corda. Isso aqui pode ser chamado de cabo de força ou cabo de guerra. É uma brincadeira comum nas festas juninas, que as pessoas se divertem muito para ver quem consegue puxar e fazer o outro grupo chegar até aqui no meio. Às vezes as pessoas levam tombos, às vezes tem água, lama envolvido. É uma brincadeira comum em festas juninas, tá? Aí eu quero saber o comprimento dessa corda aqui, ó. Será que eu vou usar uma balança para medir o comprimento dessa corda? O que a gente pode usar para medir o comprimento da corda? Uma fita métrica e não uma balança. Outro item, a temperatura do forno para assar o bolo de chocolate. Será que se eu pegar uma balança e colocar dentro do forno eu descubro a temperatura? Acho que não. A gente já viu que para medir a temperatura de qualquer coisa a gente usa um termômetro. Então ainda não é isso aí. E a quantidade de açúcar que vai no pé de moleque? O pé de moleque é um outro doce típico da festa junina que é feito com amendoim e açúcar. Para fazer a receita do pé de moleque, você tem que saber a quantidade certa de açúcar e a quantidade certa de amendoim. Será que eu posso usar uma balança para medir a quantidade de açúcar? Sim. Pode ser uma balança desse tipo, pode ser uma balança desse tipo. Então, essa é uma das alternativas que você pode marcar. E a quantidade de pinhão comprado para vender na festa? Não sei se na cidade que vocês moram é comum comer pinhão na festa junina, mas aqui onde eu moro é uma das comidas típicas das festas juninas. O pinhão é uma semente de uma árvore, mas que é bem gostosa de comer e parece com uma castanha cozida. A quantidade de pinhão para vender na festa também pode ser medida usando uma balança, porque a massa do pinhão pode ser medida com uma balança de qualquer um desses tipos. Então vocês vão marcar essa e essa alternativas. Agora vamos falar, eu falei aqui quando eu dei alguns exemplos, de quilograma e de grama. Eu não vou apagar aqui a palavra massa, ou melhor, vou escrever ela mais para cima, para vocês não esquecerem que quando a gente está falando em pesar, a gente está medindo a massa. Não significa que é massa de bolo nem massa de pão. Tem massa de pessoas, tem massa de alimentos, tem massa de objetos, tá? A gente mede a massa pesando. Nós temos, alguns produtos são vendidos em quilogramas e outros produtos são vendidos em gramas. Só vejo que a diferença aqui é esse começo da palavra, que é quilo. A unidade padrão de massa é o grama, que tem a letra G como símbolo. Então, o símbolo da palavra grama, se você não quiser escrever a palavra inteira, é a letra G, tá? Além dele, é muito comum usar no seu múltiplo o quilograma, que tem como símbolo as letras KG. Então, embora comece com Q, o símbolo de quilograma é um K e o G, tá? Ou, se você escrever com essa letra, KG, tá? Quilograma. Aquele K significa quilo. Vocês já podem ter visto aquele K em quilômetro. Ele também começa quilômetro. Então, o K representa quilo. Para medir quantos gramas um objeto tem, geralmente utilizamos as balanças. Vejam que 1 quilograma é igual a 1000 gramas, tá? Ou 1 kg é igual a 1000 G. Então,
Pra gente não esquecer. 1 quilograma igual a 1000 gramas. Agora que vocês sabem essa relação, vocês vão resolver algumas atividades usando a relação entre grama e quilograma. Vocês vão pensar um pouquinho e vocês com certeza não vão ter dificuldade em resolver essa tarefa do mão na massa sozinhos. Por isso, ela vai ficar como tarefa de casa, tá? Então, no mão da massa, nós temos 2 exercícios, o 1 e o 2, e vocês vão fazer eles sozinhos e conversaremos sobre eles na próxima aula. Para vocês anotarem, a atividade para casa é o mão na massa da página 131. Tá certo? Nos vemos na próxima aula. Até lá!